Ash, a nossa infinita criança de 10 anos, que após mais de 20 anos conquistou o tão sonhado título de campeão. Com um time realmente muito bom, o Ash venceu o Leo e outros competidores. Mas será que esse time foi o único realmente bom que o nosso menino Ash teve em sua longa jornada? E querendo saber disso, eu voltarei até Kanto para fazer um time apenas com os pokémons que Ash capturou lá. E dessa forma vencer a Elite Four e me tornar o campeão. E eu decidi fazer esse desafio no jogo Pokémon Let's Go Pikachu, que assim como no anime, nos dá o Pikachu como inicial. E esse desafio se torna ainda mais interessante pelo fato de eu nunca ter jogado esse jogo. Então será uma nova jornada até mesmo para mim. E com essas regras, nós já podemos iniciar a nossa jornada. Após uma noite sonhando com qual Pokémon inicial eu deveria escolher, eu acordo e vou até o Professor Caralho. Mas antes mesmo dele me oferecer os iniciais, eu encontro um Pikachu. E a primeira surpresa que eu tive jogando esse jogo foi o método de captura, que é diferente dos outros jogos. Aqui nós não batalhamos com o Pokémon, só jogamos a Pokébola e rezamos para Deus. Mas mesmo dessa forma nós conseguimos capturar ele. E meu Deus, que bicho fofo. O bicho é muito bonitinho, mas sem tempo para isso, porque temos que enfrentar o nosso rival, Galway, e seu Eevee. E depois de surrar ele, eu poderia seguir para capturar meus próximos Pokémons. O primeiro deles sendo o inseto e nojento Caterpie. E não só ele, eu também encontro o Gold do Bulbasaur, e esse bicho foi muito difícil de encontrar. O desgraçado demorou mais para encontrar com Shine. Não é pra tanto, mas prosseguindo. Eu agora poderia ir até o primeiro ginásio, o ginásio do tipo Pedra, onde encontramos o nosso camarada Brook, que inicia com o seu Geodude. E nem em 3D esse bicho é bonito, incrível. Mais importante é como é no meu Bulbasaur, só porque aí nos deparamos com o primeiro problema, que é a diferença de nível. Mas mesmo assim mando o meu Bulbasaur, que não se deixa intimidar, e lança o Vine Whip, que causa menos dano do que o esperado. Contudo, com mais 2 ataques eu consigo derrubar ele, assim chegando no seu grandioso Onix, que só humilha o Bulbasaur, me fazendo mandar o Pikachu. E diferente do Corno do Oeste conseguiu mudar as regras do mundo Pokémon para derrubar um Onix com um golpe elétrico, aqui eu não podia fazer isso. Por isso eu fico farmando Double Kick. E graças a Arceus, o seu Onix não tinha golpe do tipo terrestre. E dessa forma eu consigo derrubar ele e ganhar a primeira insígnia. Mas por muito pouco não perdi. Pelo menos essa luta acabou resultando na evolução do Caterpie para Metapod, ficando mais feio e mais fraco que antes. Então depois de pegar a insígnia eu me deparo com o Blue. No caso ele que equivalia ao Galway, mas vamos fingir que não, até porque ele não é o nosso rival nesse jogo. Por isso eu ignoro ele e sigo meu caminho e me deparo com mais um inicial, a nossa lagartixa de fogo Charmander. Pokémon esse que protagonizou uma das cenas mais tristes do anime. Por isso eu capturo ele e continuo o meu caminho. E no meio dele o Metapod evolui para Butterfree e finalmente fica minimamente útil. Mas eu não vou muito com a cara dele. Ele parece que a qualquer momento vai abandonar os brothers para ficar com mulher. Mas o importante não é nem isso, e sim que eu me deparo com os melhores personagens do anime. Permita que a gente se apresente. Pra proteger o mundo de toda devastação. Pra unir todas as pessoas em nossa nação. Pra denunciar os males da verdade e do amor. Pra estender nosso poder às estrelas. Eu sou Jessie. E eu sou James. E equipe Rocket decolando na velocidade da luz. Renda-se agora ou prepare-se para lutar. Não, é isso aí. E depois deles serem brutalmente surrados, eu enfrento o rival mais uma vez e ele também apanha. E assim eu vou até o segundo ginásio, que também é liderado por uma das nossas companheiras, a Misty, que inicia com seu icônico Psyduck. E eu com o nosso Pikachu. E mando um Picaturbo. Sim, essa é a tradução do golpe, não me culpe, mas Picaturbo é complicado mesmo. Mas o importante é que o Psyduck foi amassado. Daí chega no sua Starmie, que manda o Psyche Wave. Eu paraliso ela, já que a paralisia reduz pela metade a velocidade do alvo, assim perdendo sua principal característica. E daí eu mando mais um Picaturbo. Essa corna consegue sobreviver e mandar um Scald, que deixa o pobre do Pikachu com 1 ponto de vida. Eu até ataco ela mais uma vez, mas a praga consegue sobreviver e derrubar o nosso principal Pokémon. O Bulbasaur não deixaria barato e por isso tancou o Swift e a derrubou, assim conseguindo mais um insígnia. E só de raiva eu ainda destruiu a bicicleta dela. E agora eu vou capturar o último inicial que faltava, a nossa tartaruga ninja Squirtle. Mas que pena que ele não tem um óculos estiloso e não faz parte do Esquadrão Squirtle igual no anime. Mas ele também não é o único Pokémon que eu capturo, pois eu acho lá na Rota 5 um Pidgeotto. E eu já poderia ter capturado um Pidgey bem antes no jogo, mas como o Ash também capturou um Pidgeotto, eu resolvi fazer o mesmo. Por isso, eu não poderei capturar Pokémons como Primeape, pois nesse jogo não encontramos eles, só sua pré-evolução. Mas prosseguindo, o Charmander evolui para Charmeleon e no anime é aqui que ele começa a ficar revoltado com a vida. E eu e o Pikachu ficamos no estilo com roupa de bariero. Com todo esse estilo, nós vamos enfrentar o nosso rival Galway e lá meu Pikachu amassa o seu Pidgeotto e o seu Eevee, enquanto Charmeleon o seu Odyssey. E algo que eu gostei muito desse jogo é que nós não precisamos pegar um Pokémon para ficar atacando HM e que não vai servir de nada para nós, pois aqui o nosso Pikachu é multitarefa, ele aprende tudo, até
coisa que ele não deveria aprender. Mas tudo bem. Assim eu consigo cortar a plantinha que estava nos atrapalhando e chegar no terceiro ginásio. Mas antes de enfrentar o líder, eu cometo a maior burrice que eu poderia fazer. Sem querer, eu deixo o Bulbasaur evoluir para Ivysaur. E se caso você não sabia, o desgramado do Ash nem evolui uma boa parte dos seus bichos. Então sou obrigado a fazer que nem um Ash e mandar ele para ficar com o Professor Carvalho, porque eu não podia mais usá-lo. Mas agora voltando para o ginásio, lá o seu líder com seus pokémons elétricos inicia com o Voltorb. E eu com meu mano Pikachu. O seu Voltorb começa mandando Reflect, movimento esse que reduz pela metade o dano dos ataques físicos, mas o Pikachu não se importa e usa um Dig, que se não fosse pelo Reflect, o derrubaria. E por isso ele revida com o Swift. Mas o Pikachu finalmente termina com ele, chegando o Magnemite. Esse aí que leva 4 efetivo para um Dig, então ele não tem nem chance de fazer nada e somente cai. E por fim, chega o seu Raichu, assim podendo acontecer a batalha épica entre Pikachu e Raichu. Porém, uma luta justa, já que o meu Pikachu estava lascado. Mas mesmo assim, ele consegue resistir a um choque do trovão e mandar um Dig, que tira metade da sua vida. E para não cair sem fazer nada, eu mando o Pikaturbo, que é um golpe de prioridade, ou seja, ele vai atacar primeiro, independente de qualquer coisa. E infelizmente, o nosso Pikachu acaba caindo, mas dessa forma, ele permite que o Charmeleon e o Squirtle finalize o seu Raichu. Depois disso eu me encontro com a Misty, que nos apresenta a caverna do Diglett, o bicho mais horrendo da primeira geração. Mas como eu não tenho interesse neles, eu só sigo meu caminho, até me encontrar com um dos bichos mais legais dessa geração, que é o Krabby. Esse bicho quando evolui fica muito maneiro, com certeza um dos pokémons mais legais que eu acho que já teve. E depois me esbarro com a linda Lolilime, que espanta a equipe Rocket para nós. Por sinal, olha o jeito que o Krabby anda. Depois eu ainda enfrento o Galwy, que já tinha evoluído seu Eevee para Jolteon, que apanha para Butterfly. Depois disso tudo eu chego no quarto ginásio, o ginásio do tipo Grama, que é liderado pela Erika, a treinadora do tipo Grama. Coincidência? Acho que não! Que inicia com seu Tangela, um Pokémon que eu nunca fui muito com a cara, sei lá, bicho estranho. Mas o importante é que eu mando a minha Butterfly e fico farmando Kividance, enquanto ele me ataca. O Kividance aumenta o ataque especial, a defesa especial e a velocidade do usuário. Então podemos perceber que esse move é bem roubado. Porém a Erika era muito mais inteligente do que eu pensei, já que ela coloca a Butterfly para dormir e fica mandando Bing, que além de ser um ataque físico, ele dá um dano a mais a cada turno. Então todo esse buff seria inútil, mas a Butterfly no último minuto do segundo tempo acorda e com apenas um golpe o derruba, chegando a Vileplume. Eu mando um Psybeam, mas mesmo assim essa desgrama consegue sobreviver e mandar um Moonblast, que simplesmente me humilha. Sim, eu perdi tempo me upando para essa desgraçada acabar com tudo, mas pelo menos o Charmeleon consegue finalizar ela com o Dragon Rage, golpe esse que dá 40 pontos físico, independente do Pokémon. E eu não estou dando golpe do tipo fogo, porque nesse jogo a maioria dos Pokémon demora muito para aprender um golpe decente. O Charmeleon mesmo só tem M de golpe do tipo fogo, que é uma merda. Mas voltando, a Impibel chega, Pokémon esse que eu sempre achei que tem um formato meio estranho. Eu mando um Dragon Rage nela e ela manda um Poison Jab. O Charmeleon, com o poder da amizade ou algo assim, sei lá, consegue sobreviver e atacar mais uma vez, mas mesmo assim cai, me fazendo enviar o Pikachu, que com apenas um Slam a derruba. Depois disso eu descubro que a equipe Rocket tem envolvimento com o jogo do Triguinho. Já tô sendo contra o meu progresso. Para impedir que eles continuem com isso, eu vou enfrentar o seu líder, o Giovanni. Mas antes de chegar nele, temos que enfrentar a dupla Jesse James e os seus marcantes da Bork e Weezer. Dessa vez, dão um ataque muito trabalho, mas a Butterfly com a ajuda do Squirtle consegue finalizar ele. Depois vai de frente um dos comandantes da equipe Rocket para finalmente enfrentar o Giovanni. Então meu Pikachu derrota o seu também marcante Persian e o Squirtle o seu Rhyhorn. Mas infelizmente eles fogem e eu não consigo acabar com o jogo do Trigueon. Mas depois disso eu vou até a Torre de Lavender, onde rola uma das cenas mais tristes dos jogos de Pokémon. Mas antes de começarmos a nossa jornada, eu devo lhes apresentar a UniTV. Aqui você encontrou uma quantidade enorme de desenhos, filmes, séries, animes e muito mais. Você duvida? Então peraí. Quer Pokémon? Então toma. Quer Naruto? Então toma. Quer Minecraft? Então toma.
Bem, eu acho que já deu para entender. E o melhor de tudo, é possível você assistir nele no seu celular, computador ou até na sua televisão, para juntar toda a família e assistir aquele futebolzinho brabo. Por isso, caso você tenha tido interesse, o link vai estar na descrição e no comentário fixado. Mas sem tempo para tristeza, pois eu vou logo em seguida derrotar a equipe Rocket mais uma vez. E como recompensa eu ganhei uma Pokéflauta, dessa forma conseguindo acordar o vagabundo do Snorlax. Também um dos Pokémons mais legais do Ash, por sinal, diferente dos outros Pokémons, aqui nós temos que batalhar com ele primeiro antes de capturar, pra você ver como o bicho é brabo. Mas com um pouco de esforço eu capturo ele. E graças a essa captura, o Krabby evolui para Kingler. E com ele eu enfrento o Blue. Mas como eu disse, por ele não ser nosso rival, eu só surro ele e sigo meu caminho, derrotando um dos comandantes da equipe Rocket e a Jessie e o James mais uma vez. Assim finalmente contando mais uma vez o Giovanni. Mas mesmo depois do meu Snorlax derrotar ele e sua Nidoqueen, ele consegue fugir. Infelizmente o maldito Triguinho irá continuar por aí. Mas bom, agora eu tava livre para ir até o 5º ginásio. Mas antes de chegar lá, o Charmeleon evolui para o rebelde, porém incrível Charizard. Não é o meu inicial de canto favorito, mas ele é inegavelmente incrível. Também captura um Taurus. Miséria fazer a captura de 30 Taurus na Safari Zone, igual o Ash. Mas chegando lá eu descubro que nesse jogo não existe Safari Zone. Então eu só desisti da ideia. Mas pelo menos o Pidgeotto evolui para Pidgeot. Assim finalmente chegando no 5º ginásio, liderado pelo Koga, que usou um jutsu de transformação e me desafiou. E eu aceito o desafio, então iniciamos a batalha. Ele com o Weezer e eu com a Butterfly, que dessa vez com certeza mostraria sua verdadeira força. Pelo menos o Easy também cai por conta da explosão. Então eu mando meu mano Kingler e eu até consigo causar um dano nele com 2 Slam, mas o Kingler tem o seu fim. Por isso eu envio o Snorlax, que mal leva dano do seu Slug Bomb, e ainda mando o Ian, que faz ele dormir no turno seguinte. E assim eu finalizo ele, chegando no Golbat, que na brutalidade eu mando o Fly, mas também levo o Ian. E dessa forma, com a sequência de Slam, eu derrubo ele. Chegando o Venomoth, que também recebe o Ian, mas antes dele dormir ele consegue derrubar o Snorlax. Mas de toda forma ele dorme e cai para o Charizard sem fazer nada. Assim conseguindo mais um insígnia. E depois disso, o Pikachu aprende a surfar. E ficamos muito foda na prancha. E agora que não tinha mais nada para me atrapalhar, eu vou até o 6º ginásio, liderada pela Sabrina, treinadora do tipo Psyche, que inicia com seu Mr. Mime, e eu com a Butterfly, pois eu queria que a Butterfly finalmente tivesse seu destaque. Mas voltando para a luta, ele manda o Light Screen, que reduz pela metade do dano dos ataques especial, e eu que não sou besta começo a me upar com o Kividance. Ele começa a me atacar, mas eu só ignoro e continuo a me upar. E depois de um tempinho eu ataco ele, mas percebendo que a Butterfly ainda estava fraca, eu deixo ela se upando por mais um tempo. Então, mesmo com pouca vida, eu começo a atacar ele, e com 2 Bug Buzz, o seu Mr. Mime cai, que era o Pokémon mais resistente dela, então os outros não durariam tanto. Mas mesmo assim ela resolve mandar sua Jinx, que é trucidada por um único Bug Buzz, chegando no Slowbro, que tem o mesmo fim, e para finalizar ela manda o seu forte Alakazam. Mas ainda por cima Light Queen, que estava protegendo eles, acabou, então Alakazam tem a cara amassada no chão. Agora só quero ver alguém falar mal da Butterfly. Depois disso eu vou surfando até Cinnabar, e na mansão de lá eu acho mais um Pokémon do Ash, o Muk, o Pokémon que o Ash abandonou por ser fedorento, mas fazer o que, né? Por sinal, nessa mansão encontramos o laboratório da equipe Rocket, onde o Mewtwo foi criado, e também acho o Mew lá. Pena que o Ash nunca teve um, por isso eu só ignoro ele e prossigo meu caminho. Agora eu também poderia ir até o 7º ginásio, liderado pelo Careca Breno, e lá ele inicia com seu Magmar, e eu com o Kingler. E agora era o momento do nosso caranguejo brilhar, mas o corno parece que é cego e tem a proeza de errar o golpe 2 vezes seguida e ainda recebe uma queimadura que reduz a força dos seus ataques pela metade. Por isso quando ele finalmente consegue acertar um golpe, seu Magmar não cai, mas esse corno sim. Por isso eu mando o Pidgeot, que com o Fry consegue derrubar ele, chegando no Rapidash. Mas o Pidgeot não se deixa intimidar e lança mais um Fry. E dessa vez quem erra os golpes é ele. Por isso o Pidgeot derruba ele sem levar um único dano. Mas daí chega o Arcanine, e com esse bicho era outra história. Ele inicia mandando Fire Blitz, que deixa o Pidgeot com 1 ponto de vida. Eu até consigo mandar mais 2 Fly, mas mesmo assim não valeu de nada, pois ele cai. Então eu mando o Charizard, que lança um Wing Attack e tanca um traje, dessa forma conseguindo derrubar ele. E por fim chega a sua Ninetale. Nós ficamos trocando os golpes e eu mando um Wing Attack, e era um Fire Blast. Mas por pouco ela consegue derrubar o Charizard, e fazendo mandar o Snorlax, que com um único Slam derruba ela, dessa forma conquistando a 7ª insígnia. E agora só faltava o último ginásio, o ginásio tipo pedra, mas quando eu chego lá estava fechado. Então para passar o tempo eu vou até o laboratório do Professor Carvalho, onde lá eu ganho o Mega Ring e as pedras de evolução do Charizard. E eu fiquei na dúvida se usava ela ou não, né, afinal o Ash não usou, mas
Mas eu resolvi usar, já que não chega a ser uma nova evolução ou algo do tipo. Tá mais pra uma mecânica temporária. Então, eu usei. Fora que o Charizard é legal pra caramba, eu não pude ignorar, foi mais forte que eu. Mas voltando, eu fui olhar novamente o último ginásio e já tinha aberto. E quando eu entro lá, eu descubro que o seu líder não é ninguém menos do que o dono do Tigrinho. Tá torcendo contra o meu progresso. Então agora era o momento perfeito para derrotar ele e seus Pokémon de terra. Ele fica bravo e manda seu Dugtrio, e eu o meu Snorlax. Seu Dugtrio manda o Earthquake, e eu, que não sou besta, mando o One. Ele me ataca mais uma vez, mas era tarde demais, pois ele dorme e cai para o Snorlax. Chegando o Nidoking, e diferente do Dugtrio, ele me humilha, me fazendo mandar a Butterfree, que consegue mandar um Psychic, mas também não dura muito. Por isso eu resolvo parar de brincadeira e mando o Charizard, e mega evoluo ele para sua forma X. E que bicho incrível, não tem como discordar disso. Eu quase consigo derrubar o seu Nidoking, mas o desgraçado sobrevive por pouco e quase derruba o Charizard, mas mesmo assim cai. Então, chegando sua esposa para tentar fazer algo, e de fato consegue. E por isso eu paro de ser bondoso com ele e mando o Kingler, que com apenas um Crabhammer derruba ela. Não só ela, como também o seu Raidon. Assim conseguiram derrubar o Império do Triguinho, e de brinde ainda ganham a última insígnia. E agora não existia mais nada para me impedir de seguir até a Elite Four e testar a força do time do Oeste. E chegando lá, minha primeira desafiante era a treinadora do tipo Gero, Lorelai, que inicia com o seu Dagong, e eu com o Kingler, e mando um Super Power, mas o corno sobrevive e manda o Artefal, que não causa muito dano e dessa forma cai. Chegando a Jinx, eu troco para o Snorlax e por ironia do destino, dessa vez quem é colocado para dormir é ele. E por isso eu faço mais uma troca, dessa vez para o Charizard. E dessa vez eu resolvo mega evoluir ele para a sua forma Y, que não é tão legal quanto a X, mas tem um ataque especial absurdo. E dessa forma eu consigo mandar um Fire Blast que derruba ela. Chegando o Croster, eu resolvo trocar novamente, agora para o nosso companheiro Pikachu, que com o único Thunder humilha ele. Chegando o Lapras, e nesse momento eu percebi que eu esqueci de pegar o Lapras. Sim, o Ash tinha um Lapras, eu poderia ter pego ele, mas eu esqueci, e só percebi agora. Como deu pra perceber, eu sou extremamente burro, mas agora é tarde demais para pensar nisso. Por isso o Pikachu manda o Thunder, que esse covarde consegue desviar e mandar o Blizzard, que causa muito dano, mas o Pikachu não iria existir agora, e por isso manda mais um Thunder, e resiste ao seu ataque, assim a derrubando. Chegando o Slowpoke, que ainda consegue resistir ao ataque do Pikachu e derrubá-lo, mas agora foi fácil para Butterfree finalizar ele. E assim eu sigo para o próximo desafiante, o Bruno, o treinador do tipo lutador, que inicia com seu Onix, que é humilhado pelo Kingler, fazendo ele mandar o Hitmonchan, que manda 2 Thunder Punch, mas mesmo assim cai. E daí ele manda o meu primo, o Poliwrath, e mesmo com o Kingler com pouca vida, ele ainda consegue causar um bom dano a ele. Assim facilitando o serviço do Pidgeot e chegando o Hitmonlee, que não tem nem chances e cai com o Fly. E por fim chega o Machamp, e a desgraça desse BenTV erra o golpe, e por isso cai para o Super Power. Eu então mando a Butterfree, que não faz muito e também cai com o Rock Slide, me fazendo enviar o Charizard, que mega evolui e derruba ele. E derrotando ele eu consigo enfrentar a Agatha, a treinadora do tipo Fantasma, que tá mais para a treinadora do tipo Veneno, porque essa desgrama só tem Pokémon venenoso, mas tudo bem. Ela inicia com o seu Arbok e eu com o Charizard, que manda o Earthquake, mas esse bicho sobrevive e me paralisa com o Glare. E ainda consegue mandar um Poison Jab, mas cai. Chegando o brabíssimo Gengar, que manda o Slug Bomb, mas também cai. Assim chegando o Weezing, e dessa vez o Charizard acaba caindo. Então eu mando a Butterfree, que quase consegue fazer ele cair com 2 Psychic, mas é derrubado antes de fazer isso. Porém, graças a ela, o Pikachu derruba ele, com o único choque do trovão. Chegando seu segundo Gengar, que humilha o pobre do Pikachu. E por isso eu mando o Snorlax. Ele manda um Slug Bomb, que me envenena, e eu mando o Earthquake, que quase derruba ele. Mas ele sobrevive e me ataca novamente. Mas já era tarde demais, e por isso ele cai. Chegando o Golbat, que derruba o Snorlax, que já estava lascado, e por isso eu mando o Kingler, que tanca o Air Slash e manda o Rock Slide. Seu Golbat ataca de novo, mas por fim cai. E com a derrota da Agatha eu poderia seguir para o Lance, que era o último desafiante antes do campeão. O Lance é um treinador do tipo dragão, que inicia com a Sidra, e eu com o Pikachu, que com apenas um único choque do trovão derruba ela, fazendo o Lance mandar o Aerodátilo. Eu rapidamente toco para o Kingler, e o seu Aerodátilo manda 2 Earthquakes seguidos, mas acaba caindo para o Crabhammer. Chegando o Gariados, que com um Hyper Beam derruba o nosso Rei Caranguejo, mas o Pikachu chega lá e com apenas um ataque derruba ele. Chegando o Charizard, que eu pensava que ia mega evoluir, e assim ia perder o seu tipo voador, e o Pikachu não seria útil contra ele. E por isso eu mandei a Butterfree pra ela cair, e eu fazer uma troca segura com outro Pokémon. Mas a desgraça não mega evolui, então a minha troca foi em vão. E por isso eu mando o Pikachu de volta, que manda o choque do trovão, mas ele ainda assim consegue sobreviver e mandar o Hyper Beam, mas finalmente cai. E por fim chega o seu último
último e único dragão, o Dragonite, que derruba o Pikachu com um traje, e por isso eu mando os Snorlax, que manda o Ian antes de cair, e dessa forma o Dragonite dorme e o Charizard de forma segura derruba ele. Assim eu consigo derrotar a Elite Four, só faltando o campeão, que também é o nosso rival, que inicia com o seu Pidgeot, e eu com o meu Pikachu. O seu Pidgeot Mega evolui e quase cai para um Thunder, mas rapidamente troca para o Moroark. Eu também troco para o Kingler, que taca 2 Boberang e derruba ele com o Crabhammer. Chegando a Vileplume, que o Kingler ataca e cai, e por isso eu mando o Pidgeot. Mas a Corna consegue mandar o Reflect me atacar e trocar para o Jolteon, que humilha meu Pidgeot, me fazendo mandar os Snorlax. Ele erra seus Thunder e por isso cai para os Snorlax. Voltando a Vileplume, eu troco para o Charizard e ela manda outro Reflect, e por isso eu Mega evoluo para sua forma Y. Mas o desgraçado do Charizard tem a proeza de errar 2 vezes seguidas seu ataque, e por isso quase cai para 2 Slurp Bomb, mas finalmente acerta o Fire Blast nessa desgraça. Chegando o Slowpoke, que como esperado, mal leva dano do ataque de Charizard e o derruba. Então eu mando seu counter, a Free. Eu já mando o Kividance, enquanto ele um Let's Queen. Eu me upo mais uma vez e ele me ataca. Eu lanço um Bug Buzz nele, mas ele sobrevive por pouco, e quando finalmente ia cair, troca para o Pidgeot, que recebe o dano e cai. Chega no Rapidash, que manda um Quick Attack e derruba Butterfly. E para lidar com ele, eu mando o Snorlax. Ele manda o Fire Blitz e quase cai para um Earthquake. Mas a Corna se cura, eu ataco ele mais uma vez, mas ele sobrevive e também me ataca. Mas finalmente cai. Sobrando só o Slowbro, que se cura e recebe mais 2 ataques do Snorlax, mas consegue derrubá-lo. Sobrando só pra mim, o meu fiel amigo Pikachu, que com um choque do trovão finaliza ele e a nossa jornada com chave de ouro, assim me tornando um novo campeão de canto. E surpreendentemente, esse time do Oeste é muito bom. Ele tem uma boa variedade de tipos e ótimos pokémons. Mas será que todos os times do Oeste são assim? Então, se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like e quem sabe eu não traga os outros times de Oeste em outras regiões. Então, valeu!